Olá, olá, olá! Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui pela nossa ateliê. Aula que acontece aos sábados às 14 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje um climinha aqui meio misterioso, uma iluminação diferenciada. E o Titi tá um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais escondido, porque eu quero mostrar essas peças aqui atrás. Mas eu já vou falar delas para vocês. O tema de hoje surgiu por conta de uma dúvida, né, de uma pergunta que eu recebi, inclusive de alguns amigos, né, que não praticam a arte têxtil, né, não estão muito envolvidos, mas que ficaram com dúvidas em relação à estrutura de uma peça, né, quando a gente trabalha com a embalagem de fios. Eu mandei fotos, né, dos trabalhos que eu tinha aqui, né, na parede, estavam expostos aqui, e aí eles me perguntaram como que é essa estrutura. E aí, em cima disso, eu fiquei pensando, falei, bom, essa dúvida pode ser dúvida de muitas pessoas, tá? Bom, se você está chegando agora aqui, ainda não me conhece, então vamos lá passo a passo. Primeiramente, eu sou o Thiago Fabril, eu sou artista têxtil, sou instrutor de macramê, especialista em embalagem de fios, criador do primeiro curso de embalagem de fios do Brasil. Ensino também várias outras técnicas aqui no canal, você vai poder acompanhar aí. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já comenta aqui no chat, já comenta aqui embaixo desse vídeo de onde você está falando, o seu nome também, se você já conhece a embalagem de fios, se é a primeira vez que você está aqui. Então, muito bem, primeira coisa, né? Como aplicar cada tipo de corpo, né? Mas o que é o corpo? Então, vamos do começo. Corpo, quando a gente está falando de embalagem de fios, o corpo é toda a estrutura de uma peça, seria a estrutura interna, tá? Como eu já mencionei aqui, vou repetir para ficar gravado. Corpo é como se fosse a estrutura. Então imagina o nosso corpo, tá? Então quando a gente fala de corpo da peça, a gente está falando de estrutura. Quando a gente fala de embalagem, né, de revestimento, ali a gente está falando, né, aqui ó, da roupinha que a gente vai colocar em cima, né, dessa peça. Aqui ó, você pode observar o colorido aqui ó, nessa peça, nesse cocar, esse colorido seria a roupa, né? E a parte interna, ela aparece aqui ó, na franjinha. Aqui ó, é parte de uma corda, seria o corpo. Então as cordas são o corpo, né? E a parte decorativa, embalagem, tá? Nessa aqui também. Então, entendido isso, né? Embalagem e corpo, vamos para as diferenças, né? Quantos tipos, né? Quais são os principais? Então, muito bem. Eu trabalho muito com o residual têxtil, tá? Quer dizer que a embalagem de fio só pode ser feita com residual têxtil? Não, ela pode ser feita também com o material íntegro. Quem aí é embaladinha, quem aí é embaladinho, comenta aqui no chat, quero saber que vocês mais trabalham com o residual têxtil ou os cordões íntegros. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Tá? Então a gente pode trabalhar dessas duas formas, né? Eu desenvolvi mais com residual têxtil. Por quê? Porque são materiais que seriam descartados, né? Então a gente reduz essa quantidade de material que seria descartado e traz um significado para o nosso trabalho também, traz uma reflexão, né, sobre preservação e sobre consumo. Inclusive o curso completo de embalagem de fios, o tema, né, a temática, o escopo do curso é esse, é montar uma coleção com aquele material residual que você tem aí no seu ateliê, na sua casa, seja retalhos de cordões, tecidos e por aí vai, tá? Mas voltando aqui ao assunto. Então tem essas duas formas, né? Você pode montar com material que já é íntegro, que na verdade ele já vem pronto para usar, ou você pode formar esse corpo. É quando a gente forma uma corda, né? Vamos dizer assim. Essa corda, ela pode ser feita. Então vamos lá. O residual. Quando a gente fala de residual, a gente pode fazer com sobras de cordões, de linhas, retalhos, tá? E nós vamos fazendo uma amarração,
até se transformar numa corda, que seria o corpo da peça, a estrutura interna. Ela pode ser feita de tecido, somente de tecido, ela pode ser feita somente de retalhos de cordões e barbantes, ela pode ser mista, pode ser feita toda de residual, pode ser mesclada também. Então, primeiramente, a gente monta essa estrutura, que é uma corda, né? Bom, são os principais, falando das principais peças que é a partir de uma corda feita com residual. E aí o outro é o material íntegro. Então aqui desses dois lados eu tenho os exemplos aqui, tá? Então do lado de cá, deixa eu virar um pouquinho mais aqui para vocês observarem. Do lado de cá eu tenho a estrutura feita com residual, tá? Então aqui retalhos de tecido de algodão. Mostrei em algumas aulas anteriores aí um pouco sobre essa peça. E aí foi feita a parte de cobertura, a parte de embalagem, que já é uma outra história. Aqui nessa aula a gente está falando sobre o corpo da peça, tá? Mas foi feito aqui com barbantes e tecidos e tudo mais, né? Essa peça aqui, do lado de cá, já é um cocar têxtil. Essa peça, inclusive, é um curso, né? Eu tenho curso de cocar têxtil, então eu ensino essa peça. Essa peça aqui, ela já é feita com material íntegro, tá? Não são retalhos na parte de estrutura da peça, tá? É uma corda de 12 milímetros, é uma corda lá da Cisal Sul, que ela já vem pronta para uso, tá? Então, qual que é a diferença aí entre uma e outra? Como é que eu vou decidir entre uma e outra, né? Então, primeira coisa é que a gente precisa entender. Quando a gente fala de residual, residual de tecido ou de cordão, enfim, o residual, a estrutura ela fica mais, como dizer assim, mais regular, ela tem um aspecto mais orgânico, né? E o material íntegro já é mais preciso, né? Então aqui já dá para a gente observar, né, essas duas diferenças. Então quando a gente trata, assim, quando a gente está falando de um residual têxtil, né, a formação da estrutura ela já é por si só mais orgânica, né? Ela apresenta espessuras diferentes em alguns pontos da peça, né? É muito mais difícil a gente conseguir uma regularidade do começo ao fim, quanto que uma corda, por exemplo, ela tem essa regularidade. Tá? Então ela é muito mais precisa do começo ao fim, você vai cortar todas ali e tal, ela tem a mesma espessura, tá? Aqui eu explico também lá dentro do curso que você pode fazer com vários cordões unindo, né? Você pode fazer também, é uma outra forma, que aí ele vai para a parte do material íntegro também, tá? Então, o que a gente precisa entender, né? Onde aplicar, né? Por exemplo, eu consigo fazer um cocar têxtil com a corda mais orgânica? Consigo, não quer dizer que eu não possa fazer, tá? Inclusive tem uma aluna minha que fez, que está aí desenvolvendo, trazendo as formas do cocar de uma forma mais desconstruída, né? Então dá para se fazer sim. Porém, você precisa estar atenta a essas características, né, do corpo da peça que ela vai apresentar. Tá? Então, assim, a precisão de uma corda, né, trançada ali por uma máquina, você não vai conseguir essa precisão fazendo com residual, trançando a mão com residual. Então, você já tem que ter isso em mente, qual é o tipo de peça que você vai fazer. Por exemplo, mostrei aqui alguns exercícios circulares em aulas passadas, né, na última aula, inclusive, a aula 111, um circular, né, feito ali com tecido, né? Aquele circular, ele pode ser, por exemplo, um suplá, alguma coisa para apoiar uma panela, pode ser, enfim, qualquer objeto circular, e ele é feito com residual. Tá? Poderia fazer com corda? Também poderia fazer com corda. Ficaria mais preciso, né? As voltas ficariam ali mais precisas. Então a gente precisa entender que tanto o lado de cá quanto o lado de cá, eles podem se inverter, né? Eu posso fazer um cocar têxtil com residual, com uma estrutura que é mais orgânica, só que eu tenho que ter em mente que ele não vai sair assim tão preciso quanto esse daqui, né? Na estrutura do corpo ali da peça e vice-versa, certo?
Então é isso, gente. Espero que essas dúvidas aí, que vocês tenham, que eu tenha solucionado essas dúvidas. Quero aproveitar também, inclusive, para falar, né, sobre residual têxtil, sobre como estruturar o corpo de uma peça, né? Por exemplo, residual de tecido, tá? Residual de tecido e barbantes. É a única coisa que a gente vai precisar para o workshop de cestaria contemporânea. Não sei se você está sabendo, se você já se inscreveu ou não. Se não se inscreveu, corre, clica aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, tem um link para você se inscrever no workshop de cestaria contemporânea. Tá? É o workshop que vai acontecer nos dias 11 e 12 de março, agora de 2023, já está logo aí. Você só vai precisar de tecidos e linhas. Eu vou explicar tudo para vocês, vou fazer uma aula de preparação aqui, vou avisar lá dentro dos grupos VIP do WhatsApp, então é importante que você se inscreva, permaneça dentro dos grupos do WhatsApp, tá, gente? Não sai, porque depois que você sair, você não consegue acessar mais as aulas. Tá? Então as aulas serão exclusivas somente para quem permanecer no grupo até o final do evento. Tá? Nesse evento aí eu vou ensinar você a fazer cestaria contemporânea, né? O tema é esse, workshop de cestaria contemporânea, feita a partir do residual têxtil. O que é esse residual? De repente são roupas, até roupas que você tem na sua casa, peças jeans, enfim, você pode utilizar qualquer tipo de tecido que você tenha na sua casa. Vou falar mais sobre isso lá dentro do grupo, vou mandar os informes que você precisa saber, mas por hora eu só preciso que você clique aqui embaixo e se inscreva, entre para o grupo do WhatsApp e não saia de lá por nada até o final do evento, tá certo? Então, mais uma vez aí, grato pela sua presença e nos vemos em breve. Qualquer dúvida, clica aqui, manda lá no Instagram, me chama lá no Instagram, qualquer dúvida, manda por lá que eu respondo para você, tá bom? Ó, beijo no coração de todo mundo e nos vemos em breve. Tchau, tchau!